Por que raios devemos planejar se a única certeza é que todos os planos nunca sobrevivem ao plano de batalha? E qualquer projeção que a gente fizer sobre o futuro sempre estará errada, pelo simples fato de que nós não conseguimos planejar o futuro. Seria então inútil planejar? Ou será que isso realmente traz algum efeito extremamente benéfico para o nosso cérebro? É exatamente isso que eu quero te explicar no capítulo de hoje. Se isso é importante para você, então sempre clica aqui no like e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. Hoje falaremos sobre o efeito do planejamento no nosso cérebro. Será que de fato faz algum sentido planejar se todo planejamento não sobrevive ao campo de batalha? Mike Tyson inclusive tem uma frase que eu gosto bastante: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Será então que planejar realmente não serve para nada? Afinal, não há como prever o futuro. Exatamente isso que faz com que o fato de planejar, talvez então, para algumas pessoas, passe um pensamento de cara, não faz sentido planejar, eu vou ali fazer uma série de planos, gastar meu tempo, me esforçar, colocar uma série de variáveis, de premissas, de hipóteses e cara, no fundo, eu não controlo o futuro, não há como prever o futuro. Então, para que é que eu vou fazer isso? Quando eu planejei fazer um intercâmbio lá na época de faculdade, eu não saberia que eu trabalharia nos determinados lugares que eu trabalhei. Quando eu planejei chegar na minha esposa, quando ela ainda era simplesmente uma pessoa que eu estava conhecendo, eu não saberia que ela de fato se tornaria a minha esposa. Ora, se não há como prever o futuro, por que então perder tempo planejando? Epa, calma. Planejar tem efetivamente a sua importância e ele é extremamente importante para o nosso cérebro. Sabe o que de fato é planejar? No fundo, se prepare. Planejar é trazer o futuro para o presente, de modo que você pode fazer algo a respeito dele agora. Planejar é exatamente o ato de você olhar para o futuro, considerar as possibilidades, de modo que você fica mais preparado hoje, não é no futuro. A mudança de um planejamento não é considerando exatamente o futuro, a mudança acontece hoje. Pode ser que surjam novas variáveis, novas possibilidades, novos caminhos, novas pessoas, novos problemas. Sim, seguramente eles vão acontecer, isso é quase que uma probabilidade de 100%, mas ainda assim é melhor você ter uma linha mestra e colocar o seu cérebro alinhado a um objetivo maior. Pessoas que não têm uma visão, uma clareza de para onde elas estão indo, simplesmente ficam perdidas. São pessoas que vivem simplesmente o dia a dia. Uma coisa acontece, ela reage, outra coisa acontece, ela reage, ela tem muito mais dificuldade de dizer não, ela tem muito mais dificuldade de focar, ela não tem nem clareza do que deve ser feito e ela simplesmente vive reagindo. Quem reage resolve simplesmente os problemas. Tudo que é urgente, a pessoa acaba de certa maneira resolvendo, mas as coisas realmente importantes, aquelas que transformariam a vida dela, aquela que realmente faz ela dar ali um passo a cada dia na direção dos sonhos dela, essas coisas sempre ficam para depois. E depois, no dia que ela for pensar a respeito, no dia que ela for planejar, repito, o planejamento muda o seu presente, ele não muda o seu futuro. Tem uma frase que eu gosto bastante de David Allen: o poder das metas não é o futuro que ela descreve, mas sim a mudança no presente que ela acarreta. Uma pessoa sem planos, basicamente, é uma pessoa sem ânimo, sem energia. Ela não assume a responsabilidade pelo seu próprio futuro, ela simplesmente fica aguardando, esperando, torcendo, andando de acordo com o vento. Bateu o vento para cá, ela corre para aquela direção. O vento muda de direção, ela muda junto, parecendo uma biruta. Por sinal, você sabe o que é biruta? Tem muita gente que acha que biruta é sinônimo de louco e de certa maneira é o que a gente usa no nosso linguajar do dia a dia, mas biruta é aquela bandeirola que colocam geralmente em cima de telhados, em lugares que realmente você precisa medir a direção do vento. E ela chama biruta porque a cada hora o vento está indo para um lado e ela vai cada hora para um lado, então ela fica mudando de direção, muda para cá, muda para lá, exatamente igual as pessoas que não planejam, que não sabem as suas prioridades, que não sabem para onde elas estão indo. Uma pessoa sem direção, ela simplesmente fica exatamente igual a essa biruta. Por conta disso, o que acontece? Elas não conseguem focar, elas não sabem onde tem que estar o foco, elas simplesmente saem resolvendo, elas não sabem também dizer não, elas não conseguem perseverar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Afinal, por que eu vou perseverar? O que eu estou fazendo? Qual é o objetivo? Para onde eu estou indo? Elas não têm um plano
maior. Então, o fato é realmente muito difícil, para não dizer praticamente impossível, que tudo que você desenhou, esquematizou ali no seu planejamento se concretize exatamente como você desejaria. Mas te garanto que isso é muito melhor do que o cenário de uma pessoa sem planejamento. Você efetivamente precisa disso para dar um direcionamento para o seu cérebro. Sem direcionamento, seu cérebro é como um computador, ele vai ficar buscando informações aleatórias. Quando você diz para ele para onde você está indo, o cérebro começa a buscar informações referentes àquele caminho. Quando uma pessoa fala, cara, realmente eu vou empreender, o meu plano é esse, está aqui o caminho que eu vou seguir, eu busco criar uma empresa neste segmento, neste mercado, naturalmente, repare, essa pessoa começa a prestar muito mais atenção naqueles assuntos. As informações importantes começam a entrar com muito mais frequência. Ela começa então, com mais informações, a ter mais ideias. Ela começa a criar mais, ela começa a se tornar mais sólida neste mercado, neste segmento, neste sentido que o planejamento dela imbuiu. É exatamente esse o poder de um planejamento. Ele orienta o seu cérebro. Sem essa orientação, especialmente no mundo que a gente vive hoje, são muitas informações o tempo inteiro, informação para cá, informação para lá, e o nosso cérebro fica totalmente perdido. Você até tenta planejar, você tenta pensar, só que aí de repente chega uma notificação no celular, chega alguém que te fala alguma coisa, chega alguém te pedindo um favor e a gente sai dizendo sim, e sim, e sim, e sim para tudo. Quem tem planejamento fala sim para tudo e automaticamente está dizendo não para si próprio. O planejamento é exatamente entender, colocar na mesa e ter clareza desse balanço, do que é o real sim para você, o sim que importa, porque é o sim que está conectado ao seu plano de vida, seu maior objetivo, as coisas que realmente você almeja para o seu futuro. Então, essas pessoas efetivamente têm uma clareza muito maior e conseguem muito mais resultados. Agora, tem algumas pessoas que planejam demais. E aí também é um outro problema. Os que planejam demais demoram demais para entrar em ação e acabam perdendo tempo, perdendo oportunidades. Então, quer uma dica? Primeira coisa que você tem que fazer é definir a sua visão de longo prazo. Como você se enxerga daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Aonde você quer chegar? Como é que você se visualiza? Olhe para o seu futuro e fala, cara, essa é a vida que eu desejo. É assim que eu quero que seja a minha rotina, a minha realidade. Isso é fundamental. Em cima disso, aí sim você vai fazer agora um primeiro planejamento. E esse planejamento não é exatamente de todos os passos para você chegar lá. E sabe por quê? Porque basicamente quando você começar a andar, as coisas começam a mudar. Pense comigo, se você desenhar apenas 3 passos, quando você estiver chegando no primeiro, no segundo, chegando no terceiro, aquele que seria o 4º passo que você tinha desenhado lá atrás, provavelmente você já percebeu que as coisas são diferentes. Você aprendeu ao longo do percurso e você realmente percebe que você pode fazer aquele 4º passo de uma maneira melhor, mais rápida, mais efetiva. Então, automaticamente, quando você começa a andar, você aprende, você se torna mais sólido e também o mundo muda, o cenário muda. Então, não perca tanto tempo planejando todos os passos mais importantes que você precisa planejar, associados à sua visão, são exatamente os 3 primeiros. Porque quando você der o primeiro e eventualmente o segundo, talvez você já tenha que fazer ajustes até no próprio terceiro. Então realmente não faz sentido colocar tanta energia, tanta intensidade fazendo um planejamento de 800 passos. Então tenha uma visão clara, porque essa visão ela não muda. Independente do caminho, de quais são os passos que você vai escolher para chegar nessa visão, a visão não muda. Uma vez que você tem a visão, planeje os 3 primeiros passos e entre em ação. Se você começar a entrar em ação, você vai sentir a deliciosa sensação do progresso, você vai ganhar energia por estar evoluindo, crescendo, fazendo algo realmente importante para você, e isso faz com que, para o passo seguinte, você tenha mais clareza, mais informação e mais energia. Essa soma é uma soma bombástica que realmente vai fazer você ter muito mais resultado. Então, entre em ação massiva, 1% a cada dia, com cada vez mais intensidade. Se você realmente quer aprender como você coloca o seu cérebro no modo de ação massiva, não deixe de entrar aqui em brainpower.com.br/ação massiva para você participar de uma aula online e gratuita para você entender exatamente como mudar o padrão do seu cérebro para muito mais intensidade, muito mais ação, deixando de lado o padrão de preguiça, procrastinação e realmente colocando no lugar o padrão mental da ação
massiva. Então, se você curtiu, não deixe de clicar aqui no curtir aqui embaixo e pense agora num amigo, numa pessoa que você realmente acha que pode se beneficiar dessa discussão, que está precisando do assunto discutido hoje e efetivamente encaminhe para essa pessoa como um gesto de gratidão, como um gesto de companheirismo, como uma reflexão que você gostaria que a pessoa tivesse. E para você não perder o nosso próximo capítulo, em algum lugar aqui ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente, se você clicar em assinar e receber notificações, o YouTube vai te notificar do nosso próximo capítulo. E é lá então que a gente se encontra mais uma vez, mas é hoje que você começa a dar estes primeiros passos em direção à sua visão, com um planejamento de pelo menos 3 primeiros passos com muita clareza. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o próximo capítulo.